Olá, queridos amigos, estamos aqui para mais uma reflexão. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de, através da espiritualidade amiga que promoveu essa condição para que nos conectássemos através desse encontro virtual. Podemos, inclusive, assistir no horário que cada um tem condições para isso. Te agradecemos por tudo isso, por tudo que recebemos até o dia de hoje, pela nossa família, pelos nossos lares, pelo nosso alimento, pelo trabalho de todos. E te agradecemos em especial por estarmos nessa doutrina maravilhosa que nos ampara, nos consola e nos fortalece. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Hoje nós vamos refletir uma história do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia do nosso Chico. Nós vamos falar do capítulo 8, deixa eu confirmar, é o capítulo 8 e tem o título Bom Ânimo, né? E é a história, uma das muitas histórias de Jesus. Fala sobre Bartolomeu. É a história de Bartolomeu, um dos discípulos mais ativos que seguiam Jesus, né? E Bartolomeu, ele era um pescador, né? Ele era muito dedicado e desde as primeiras pregações de Jesus ele acompanhava, né? E Jesus sempre reparava em Bartolomeu, que ficava muito isolado, meditando sozinho, né? Aquilo chamava a atenção de Jesus. E Bartolomeu, rapidamente eu vou explicar, ele vivia numa família muito conturbada, né? Era ele mais 2 irmãos, o pai e a mãe. A mãe era sua amiga, né? Só que ela havia desencarnado há pouco tempo. E Bartolomeu vivia com os pais, com o pai e os irmãos. Os irmãos não gostavam dele, o maltratavam, falavam muito impropério, inclusive chamando ele de vagabundo, porque ele seguia Jesus. Ele trabalhava, mas não como eles, porque ele seguia Jesus, né? E o pai não gostava dele também. Então ele vivia muito triste. Ele, dessas pessoas que sempre acham que estão perdendo, né? Quando ele ia para ganhar o seu dinheirinho na venda dos peixes e tal, ele não se sentia satisfeito nunca. Ele se achava, ele sempre estava irritado, ele se achava que todos lhe davam prejuízo, o maltratavam, enfim, que não gostavam dele, então cada vez mais ele se fechava e assim ele seguia a vida, triste e isolado. E muitas vezes ele, no seu íntimo, achava que ele não era desse mundo, nada lhe cabia. A família não gostava dele, ele não tinha amigos, as pessoas não gostavam dele, né? E ele achava tudo muito injusto que acontecia, né? E ele lembra para nós aquele espírito que numa vida foi muito rico, viveu abastado e quando reencarna na pobreza, com poucas condições, ele lembra muito um espírito assim, né?
E esse espírito vivia numa alta dose de revolta dentro do coração, uma amargura, uma mágoa muito grande, né? E por conta disso, ele era muito depressivo. Bom, vocês todos sabem que havia todas as noites o evangelho com Jesus na casa de Simão Pedro. Numa dessas noites, Simão Pedro e a família tinham muitos afazeres dentro da casa. E assim que o evangelho terminou, eles foram cuidar da casa, de tudo que eles precisavam fazer, porque todos trabalhavam. E Jesus encontrou uma ótima oportunidade de falar para o coração desse irmão, Bartolomeu. E ele pede para que Bartolomeu abra o seu sensível coração, né? E Bartolomeu começa a discorrer. Ele fala: mestre, eu não sei de onde vem essa tristeza, essa amargura, eu não sei explicar. E o mestre pede para que ele vá falando tudo que ele sente. E ele fala sobre a desigualdade, ele fala sobre o crime, a maldade que sempre vence, o mal que escurece todas as coisas puras, né? E a sua voz vai sufocando e ele entra em prantos, né? E aí o nosso Mestre Jesus começa a falar: Bartolomeu, a nossa doutrina é o Evangelho, é a boa nova. Você já viu uma boa notícia não causar alegria? E achas que eu teria vindo ao mundo sem uma boa condição, uma certeza, né? Você acha que eu viria sem saber que eu poderia confortar as pessoas? O Evangelho, Bartolomeu, ele tem que florescer dentro de cada ser humano. Ele tem que primeiramente nascer na alma das criaturas. A vida na Terra é muito pedregosa, muito difícil, mas ela nos conduz aos braços amorosos de nosso Deus, nosso Pai. O trabalho é a marcha, a luta é a caminhada do dia a dia. E aí Bartolomeu começa a fazer muitas perguntas, né? Mestre, então o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente? E Jesus responde que a verdade não existe, ela transforma, né? E nós precisamos ter alegria, coragem, esperança no nosso dia a dia. Eu vou ler o trechinho importante, que eu não queria usar as minhas palavras como eu estou fazendo com a história, que aqui me tocou muito e eu vou ler. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade das perguntas de Bartolomeu, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando seu coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que a arranque das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus?
Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não, todavia, sem experimentar certa estranheza. E logo, lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Ele disse assim: não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E Jesus diz: se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque é tudo de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros, levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Nossa, que maravilhoso, né? Que maravilhoso. E Bartolomeu, como já era praticamente madrugada, precisava ir embora. Ele morava numa cidadezinha próxima, mas ele tinha que ir caminhando. Então, Bartolomeu, ele tinha que seguir o rio de Genezaré, por causa da claridade, era mais seguro para chegar na sua casa. E Bartolomeu, ele foi levitando, né? Ele foi andando, prestando atenção naquele céu maravilhoso, naquela noite linda e clara, como se nunca tivesse havido uma noite como aquela. Ele vê as estrelas, luzes que iluminavam aquele céu maravilhoso, a água do rio, tranquilinha, serena, transparente, aquele barulhinho, né, da natureza. E ele foi meditando no caminho para sua casa. Em determinado momento, ele lembra, ele volta ao pensamento, lembrando das tristezas, da dificuldade em família, da sua vida difícil, mas ele para por ali, aquilo já não está mais no coração dele. Ele percebe que não dói mais o coração, que ele não sente medo, que ele está fortalecido, né? Que dali por diante a sua vida ia ser diferente. Ele chega quase amanhecendo na sua casa. E quando ele chega e adentra na cidadezinha, ele escuta os passarinhos, sabe? Ele olha para aquele sol maravilhoso, iluminando tudo aquilo, né? E ele percebe que há pouco ele estava à noite, que a noite lhe trazia medo, o escuro, e que de repente aparece aquele céu e clareia tudo. Aí ele entra na sua casa e quando ele entra, ele é maltratado de novo pelos irmãos, que o ofendem, que falam impropérios, o pai também, né? Só que ele não revida mais, ele não discute mais. E aí ele percebe e ele pensa assim, né? Que os irmãos não têm a mesma alegria que ele tem dentro do coração. E que ele não vai responder, que ele não vai ser igual. E o pai não conhecia Jesus como ele conhecia. Só ele poderia dar a alegria e só ele tinha a oportunidade de conviver com o mestre, aprendendo tantas coisas maravilhosas. Então ele olha para eles e sorri. Sorri com bondade e vai descansar um pouquinho, porque logo ele tem que trabalhar. E assim ele fez.
E naquele dia que ele pega a rede e vai para o trabalho, ele vai feliz, ele vai agradecido. Para cada companheiro de trabalho, ele tinha uma frase para falar, ele tinha como ajudar através das suas palavras, através que daquele momento ele estava mostrando o que todos podiam fazer, o que todos podiam ter, que a alegria, o prazer, que o perdão existia dentro dele, né? E ele dirigia a cada um uma frase de consolo. E as pessoas começaram a olhar diferente para Bartolomeu, com orgulho, com alegria. O que havia acontecido com aquele rapaz, né, com aquele homem embrutecido, sempre triste, e que agora era tão feliz, tão alegre. E Bartolomeu, no sábado seguinte, como sempre, ele foi para o monte ouvir o sermão de Jesus, maravilhoso, como ele sempre ouvia. E conta Mateus que durante o sermão, né, de Jesus, Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. E nesse instante, o olhar do mestre pousou em cima de Bartolomeu. E Bartolomeu olhava para o mestre com tanto amor, com tanta gratidão, que uma lágrima rolou de Bartolomeu, que logo secou. Foi a primeira vez que Bartolomeu chorou de alegria. Olha que história maravilhosa, essa história que fala de Bartolomeu. Todos nós somos Bartolomeu, não é? Todos nós temos um pouco do Bartolomeu. Hoje, na doutrina espírita, melhores, né? Porque nela nós encontramos o consolo, a força, né? Buscamos a esperança quando lemos o Evangelho, quando fazemos o Evangelho no lar, ou quando estamos na casa espírita, não é? Assistindo uma palestra. Enfim, hoje nós podemos fazer tudo isso pelo celular, pelo computador, pelo tablet, onde nós estivermos, nós temos como ouvir maravilhosas palestras, estudar o Evangelho, ler livros espíritas, audionovelas, audiolivros, quer dizer, nós temos uma gama hoje de coisas maravilhosas que quando nos sentimos sós, com o coraçãozinho apertado, com pensamentos não muito bons, nós temos como recorrer, né, a uma leitura, a ouvir outro irmão, passando mensagens para nós e elevando o nosso pensamento, nos fortalecendo, lembrando que somos todos filhos de Deus. Que a cada dia que amanhece nós temos o sol ou a chuva abençoando a nossa vida e que cada dia é um novo dia. E na nossa doutrina é muito esclarecido que nós busquemos o nosso íntimo, como Santo Agostinho, que nós, todos os dias, à noite, pensemos em como foi o nosso dia, como nós agimos, o que nós falamos, o que nós pensamos, né? No dia de hoje eu poderia ter feito diferente, mas não fiz, mas você tem o dia de amanhã para fazer diferente aquilo que você não fez, né?
Só que para nós encontrarmos a nossa natureza divina, buscar, né, aquilo que somos e onde precisamos melhorar, nós precisamos ter a coragem que o Bartolomeu teve, né? Bom ânimo significa coragem, né? A coragem de viver o dia a dia, viver o Evangelho de Jesus. Nós precisamos viver, colocar em prática o que nós aprendemos. Nós precisamos olhar para o outro e ver, escutar o outro e ouvir, tocar o outro e sentir e poder ajudar, porque o medo só existe quando nós estamos na ilusão, como Bartolomeu estava, né? Depressivo, triste, achando que ele não era desse mundo, que alguma coisa estava errada, ele não se encaixava, né? Por quê? Porque ele tinha pensamentos que o atrapalhavam, autoestima baixa, né? Solidão, porque ele foi se afastando das pessoas com seu comportamento, né? Mas eis que vem a luz e que tudo clareia na vida dele, né? E assim somos nós. Então, essa lição nos traz muitas possibilidades de nos fortalecermos através da fé, da esperança, da caridade, do amor, né? Da benevolência, da indulgência que nos faz respeitar a todos do jeito que eles são. Hoje, o que nós temos que buscar é a nossa mudança. Não é o outro que tem que mudar, somos nós. E a partir do momento que você se encontra, que você encontra a sua natureza divina, tudo clareia na sua vida. Tudo começa a ter um sentido maior. E você se sente tão feliz que você quer dividir isso com outras pessoas. Foi o que o Bartolomeu sentiu. Ele tinha que dividir tudo que ele aprendeu. Mas ele ia ficar pregando no trabalho dele ou na casa dele? Não. Ele ia ter atitude, ele ia se modificar e a sua mudança, com certeza, ilumina outras vidas, né? Como a dele foi iluminada. E é isso que nós precisamos fazer. Isso se chama fraternidade. Quanto mais se dá amor, mais se tem amor. E é isso que nós precisamos fazer. Nada é por acaso, nada. Mas quando você recebe bênçãos, que você entende o sentido da sua vida e que você encontra as lições do Evangelho tão maravilhosas que te fortalecem, divida isso através do que você fala e através do que você faz. Essa é a nossa reflexão de hoje. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo juntos, né? E que, se Deus quiser, todos os dias nós coloquemos em prática um pouquinho todos os dias daquilo que nós recebemos do amor de Deus, do amor de Jesus, né? Que nós passamos isso adiante. E pela forma com que você vive, pela alegria que você tem pela vida, nós precisamos ter alegria pela vida, certo? Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, modelo e guia. Gratidão, gratidão por
toda essa lição maravilhosa e tantas outras de todos os dias. Gratidão aos nossos anjos protetores que nos amparam, que nos intuem, que nos socorrem, até mesmo sem percebermos. Gratidão, que possamos, Senhor, através dessa nova lição que ouvimos hoje, que possamos nos melhorarmos, buscarmos a nossa luz divina e clarear a vida de todas as outras pessoas que cruzarem o nosso caminho, principalmente a nossa família. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada.